Baruch Kevot Maluto Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos bíblicos e no dia de hoje, dia de quarta-feira em particular, o estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original. Seja muito bem-vindo você que está aqui, quem sabe pela primeira vez ou na sua primeira semana acompanhando os estudos aqui no canal. Você é muito bem-vindo, é uma honra estar estudando essa maravilhosa carta de Atos, juntamente com você, com seus amigos, com sua família, bem como em todos os estudos que são realizados aqui no canal, principalmente em dia de Shabat, quando estudamos as porções da Torá, que é a palavra do Eterno. Ok? Bem, primeiramente quero aqui agradecer a todos pelas orações, pelas tefilot, a favor da minha saúde, da minha família, da minha esposa, da minha sogra, Dona Iracema, minha esposa Silene. E realmente eu não pude apresentar o último programa, ou na verdade não teve o último programa, né? Da última quarta-feira eu não pude apresentar, pois essa variante da Covid realmente me atrapalhou em relação à minha saúde, não foi possível apresentar o programa. E graças ao Eterno estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, para darmos sequência ao nosso estudo. Isso pela misericórdia do Eterno, estamos aqui praticamente 100% já, mas continuando os cuidados necessários, certo? Tomando bastante água, bastante líquido, e dessa forma logo já 100%, tá bom? Então eu estou gravando este programa já em condições, tá bom? Fique despreocupado aí, não pense que eu estou me esforçando demais aqui em relação, não, estou gravando hoje porque realmente eu estou em condições de gravar, tá bom, meu irmão? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, Todarabá, pelas orações, pelo carinho. Da mesma forma, saiba você que daqui faço minhas tefilot ao Eterno por todos os nossos irmãos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta, tá bom? Independente da cidade onde você mora, do país, o Eterno, ele está vendo você, tá? Está acompanhando a sua situação, a sua vida, tudo que você tem passado, certo? E que a mão do Eterno esteja sempre sobre você e sobre a sua família, tá bom, meu irmão? Ok, então na aula de hoje estaremos, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, concluindo o estudo do capítulo 11 da carta de Atos, tá bom? Então temos aqui alguns pontos muito importantes, assim como todos os que já foram abordados até aqui, e eu peço que você preste bastante atenção, tá certo? Que não perca nenhuma vírgula do que vai ser abordado aqui em todos os pontos, tá? Para que ao término nós possamos aprender as lições que o Eterno nos ensina através desta maravilhosa carta de Lucas, endereçada a Teófilos, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência à leitura da carta de Atos, iniciando na aula de hoje com o verso 25 do capítulo 11, que diz assim: Vayaler Mishan el Tarsus Vebakesh et Shaul. E aí eu coloquei aqui Barnaba, porque está implícito o nome dele, mas se refere a ele. E Barnaba foi de lá, isto é, de Antioquia, para Tarsus, para procurar ou para encontrar Shaul, que você conhece como Saulo, tá? Falando nisso, eu já falei outras vezes aqui, é importante que quando você converse com alguém, seja quem for, você já utilize
o nome das pessoas que são citadas no texto, nas cartas, tá bom? Para que você se acostume, se habitue a falar o nome dessas pessoas, tá certo? E é claro, a gente sempre cita o nome delas e em seguida da forma como é conhecida no nosso país, na tradução português, tá bom? Só lembrando que não se traduz nome, não existe tradução de nome. O que existe é o nome em si. No caso dos nomes hebraicos, são palavras do cotidiano, tá bom? Então eu digo isso para você falar os nomes, para você se acostumar mesmo, porque é o nome deles, tá certo? Então Barnaba, uma pessoa que ficou, vamos lembrar aqui, ficou muito feliz pelo fato de, ao chegar a Antioquia, ver que muitos irmãos ali, e que não eram judeus, haviam recebido a palavra do Eterno, isto é, a Torá, em seus corações, e estavam vivendo essa Bessorá, essa boa notícia, que é a palavra do Eterno. Tudo bem? Então ele vai procurar agora Shaul. Vamos lembrar aqui, Shaul, um parush. Um parush. Ora, por que Barnaba, filho de Naba, foi procurar Shaul? Bem, o verso 26 vai responder por quê. Olha só que interessante. E diz assim: vai metzaihu, vai aviehu Antioquia, e ao encontrá-lo, Shaul levou-o a Antioquia ou Antioquia. Vayeshvu shan shana temimá, e permaneceram lá um ano completo. Bekerev Hakahal, um ano e meio na congregação Hakahal. Vailamdu Torá, e ensinaram a Torá. A gente já vai comentar isso. E ensinaram a Torá. Larabim as Ruhal Beantioquia Likro Latarmidim Mishinrim, e ensinaram a Torá para muitos naquele tempo. E começou em Antioquia a chamá-los de discípulos messiânicos. Vamos por parte aqui. Aqui uma ilustração a respeito, eu trouxe para a gente, para o nosso estudo, essa ilustração representando Shaul, ou então Barnaba, nesse processo de ensino da Torá em Antioquia, como diz o texto. Vamos imaginar aqui Shaul, tudo bem? Shaul, porque vamos imaginar, entre Barnaba e Shaul, ao que dá a entender, não desprezando de forma alguma, tá, gente, a pessoa de Barnaba, todos os estudiosos da Torá e principalmente praticantes dela, certo? Mas entre os dois eu diria que esse papel ficou, digamos, bem mais ficou à frente, né, desse processo do que estava acontecendo em relação ao ensino da Torá para os irmãos de Antioquia com Shaul, certo? Sim, Barnaba ensinou, mas a meu ver Shaul se aplicou mais ainda, tá? Os dois ensinaram, repito. Mas pelo fato de Shaul ser um parush, isto é, uma pessoa muito estudiosa da Torá, muito aplicado nela, e que inclusive ele mesmo diz que da sua turma, do grupo de estudantes de sua época, ele era o que mais se destacava, entendeu? Ele tinha um destaque maior. Então imagina só o cuidado. E a gente sabe que, pessoal, trazendo aqui para a questão do ensino, né? Ensinar qualquer assunto que seja da área de conhecimento, seja a bíblico ou não, ensinar não é uma coisa simples, certo? Ensinar não é simplesmente abrir a boca e dizer de qualquer forma, certo? Você que ensina em qualquer setor, em qualquer área, você sabe do que eu estou falando.
Então, inclusive aqui no canal, a gente tem a honra de compartilhar com vocês os estudos. Não é fácil, não é simples você transmitir aquilo que você já entende para alguém que ainda não compreende, certo? É preciso utilizar as palavras que mais se adequam à compreensão da pessoa que está lhe acompanhando, certo? Os exemplos que vão ser apresentados precisam se encaixar dentro do contexto social e cultural da pessoa que está acompanhando. Enfim, uma série de fatores, né? Também tem a questão regional, o que eu vivo na minha região, o que é comum aqui não é comum para você, entende? Algumas gírias de linguagem, né? Se bem que aqui a gente procura não usar muito gírias da nossa região, a não ser em momentos específicos, né? Do estudo, como acontece, mas tudo isso para tornar compreensível aquilo que estamos falando. Então, por isso que eu digo que ficou mais a cargo de Shaul, além, claro, do próprio Barnaba, que também ensinou, porque Shaul, sendo um parush, sabia muito bem como instruir, como falar. Ele foi instruído para isso. E aqui eu peço a máxima atenção sua, porque o texto diz o seguinte: e ensinaram a Torá, Vailamdu Torá. Ensinaram a Torá. E aqui a ilustração mostra justamente isso. Imagina aqui Shaul lendo um dos rolos da Torá, certo? Vamos imaginar aqui em dia de Shabat, tratando uma das porções daquele Shabat. Então é isso. Quando se fala em ensino, gente, não é contar a historinha daqui, historinha dali, não. É realmente o ensino da Torá, tá bom? E quando se fala em estudo bíblico, é impossível, olha só, presta atenção no que eu estou falando. Em se tratando de estudo bíblico, só se estuda a Bíblia quando se faz citação à Torá. Se não houver citação à Torá, então não se estudou a Bíblia. Seja você estudando os profetas, seja você estudando os escritos, seja estudando qualquer uma das cartas dos escritos nazarenos, entendeu? Se não fizer citação à Torá, então não foi um estudo bíblico. Neste sentido, eu quero dizer para você que realmente, quando se trata do Tanar, então o estudo tem que envolver a Torá, principalmente, tá? Tem que ter a Torá, porque tudo que é descrito nos profetas, nos escritos nazarenos, procede da Torá, é baseado na Torá, entendeu? Tem como referência a Torá. Portanto, Shaul, é óbvio, estava ensinando aos irmãos em Antioquia a Torá, que é a base, entendeu? Então é assim, gente, quando a gente faz Teshuvá, que a gente inicia o nosso caminho de retorno ao Eterno, primeira coisa, eu quero começar a estudar, quem sabe, Mateus. Eu quero começar a estudar Lucas, Marcos. Ok, gente, tudo bem, vai chegar um momento, mas você iniciou o seu caminho de retorno ao Eterno, então dá uma pausa aqui, nos escritos nazarenos, também segura aí os escritos e os profetas, segura aí, calma, vamos focar na Torá, tá? Vamos focar na Torá, porque fazendo assim, que é exatamente o que Shaul fez, inclusive, olha aí, mais uma dica, aprendendo aqui com essa maravilhosa carta. Primeiro passo, primeira coisa, Torá, tá, gente? Torá. Mas eu quero entender, mas calma, Torá, vamos começar do começo, redundante demais, né? Mas é assim, começar do começo é começar da Torá, certo? E aí você vai estudar as 54 porções de uma vez só? Não, mas Shabat a Shabat, entendeu? Shabat a Shabat. Uma porção aqui, no próximo Shabat a próxima porção, no outro Shabat a porção seguinte e assim por diante. É assim, gente, tá bom?
E quando você tem pelo menos aí 2, 3 ciclos da Torá, aí sim os seus olhos e principalmente o seu coração vão começar a perceber a grandeza, a riqueza dos ensinos que estão nos profetas, nos escritos e nos escritos nazarenos. Aí sim a sua leitura em todos esses que eu acabei de citar nunca mais vai ser a mesma. Entendeu? Então não se afobe, não fique apressado aí, agoniado, querendo já entender tal carta. Calma. Entendeu? Calma. Não tem como você ler as cartas de Shaul sem primeiro conhecer a Torá. Quando digo conhecer é praticá-la, tá? Não é só ler, é praticá-la, vivência, dia a dia. Entendeu? E aí, eu vou citar aqui, é por isso que existem as confusões em relação a coisas que Shaul diz, não pelo próprio Shaul, mas as pessoas do presente século, muitas pessoas, e eu entendo isso, realmente acabam confundindo alguns termos que ele utiliza nas suas cartas, entendeu? E aí parece que ele está contradizendo a Torá, está escrevendo, instruindo contra as instruções da Torá, dizendo que ela já foi, né? Quando na verdade não foi, entendeu? E aí começa, eita, e aí teorias e mais teorias começam a surgir, mas tudo isso poderia ser evitado se essa pessoa que começou a espalhar essas coisas, dizendo ela que Shaul disse, né? Se essa pessoa tivesse iniciado os seus estudos da Torá, bem como as suas práticas, e somente então, ou a partir de então, lido as cartas de Shaul, de Yaakov, de Shimon Kefa e assim por diante, de Yehuda, entendeu? Então isso é muito importante considerar nesse momento, e você parar um pouquinho, tá? Verificar essa questão a respeito do que você está focando no momento, tá bom? Foque na Torá, tá? A Torá é o nosso ponto de partida, nunca esqueça disso, tá bom? Então ele passou juntamente com Barnaba, Shaul e Barnaba, a ensinar a Torá para muitos naquele tempo. E aí vem também mais um detalhe interessante, olha só, que diz aqui, e começou em Antioquia, as pessoas de lá, né, começaram a chamá-los de, olha aqui, eu marquei em azul, Talmidim, discípulos, Mishirim, discípulos messiânicos. Aqui você tem a palavra Mashiach, que está flexionada, está no plural, tá? Mashiach quer dizer ungido, ou algo que se refere a Mashiach, né? Mashiach. Então, veja só, discípulos messiânicos, né? Ou discípulos do ungido, enfim. Talvez na sua Bíblia, eu tenho quase que certeza, na tradução para o português, está escrito que eles passaram a ser chamados de cristãos, né? Bem, não é bem assim, gente, tá? O cristianismo vai surgir somente a partir do século IV, depois da Era Comum, tá? A partir do imperador Constantino, bem e muito mais adiante do que nós estamos estudando aqui. Aqui, gente, essa carta se refere a coisas que aconteceram no século I, tá? Século I. Século IV em diante vai surgir o cristianismo. Aqui não, tá bom? Então, discípulos messiânicos. Por quê? Porque eles traziam a instrução da Torá, a prática dela, a partir do que aprenderam, do que ensinou Yeshua, nosso Mashiach, o Mashiach deles também, entendeu? Agora, veja só, o termo messiânico aqui, gente, essa palavra, né, messiânico, não se refere apenas às pessoas, você e eu, que estamos em Teshuvá, tá? Não apenas. Então, inclusive o Yehudi, o judeu,
Então, todo judeu espera um Mashiach. Todo judeu espera um Mashiach, né? Que pratica a Torá, que ama a Torá com todo o seu coração. Então, todo Yehudi, todo judeu é messiânico, tá? Mas quando dizer messiânico aqui, se refere especificamente aqui, apesar de estar implícito, mas se refere a Yeshua, tá certo? Então, passaram a ser chamados dessa forma, ok? E não cristãos, como acabou sendo impresso, né, nas traduções dos nossos dias aqui. Tá? Verso 27. Vaihi bayamin hahem vayerdu neviim mirushalayim Antioquia. E aconteceu naqueles dias que desceram profetas de Jerusalém, a Antioquia. Olha só. Então, sempre quando se refere a Jerusalém, quando se sai de Jerusalém, está descendo. Quando se está indo para Jerusalém, está subindo. Então, estes profetas saíram de Jerusalém e foram para a Antioquia. Verso 28. Vayakan echad mehen ushmo angavos. E se levantou um deles, um dos profetas, e seu nome, Ushmo, e seu nome era Agavos. Agavos, tá? Verruar e o mover diber declarou Boki Rav Gadol, que sucederia, declarou que sucederia, pois que haveria uma grande fome, Rav Gadol, uma grande fome, Ihye Bechol Haaretz Hu, em toda a terra, Rav Asher Ba Bayamei Clodius, né? E a fome veio nos dias de Cláudio. Eu coloquei aqui o imperador, tá? Para você saber que se trata dele. Então foi nos dias do imperador Cláudio que veio essa terrível fome. Os profetas anunciaram que viria e posteriormente, tempo depois, realmente veio nos dias de Cláudio, tá? Falando nesse imperador, eu trouxe aqui uma ilustração, tá? O nome dele como imperador era Tiberius Claudius César Augustus Germânicos, tá? Ele governou de 24 de janeiro de 41 depois da Era Comum até a sua morte em 54. Bom, então dessa forma, realmente muito depois, porque a gente está falando de século I, né? E como ele iniciou em 41 depois da Era Comum, portanto 41 anos depois desse período da carta aqui, ó, foi que veio essa terrível fome, dita pelo mover do Eterno através dos profetas, em particular aqui Agavos, tá? Agavos. Então eu trouxe essa ilustração, gente, de Cláudios, porque assim, veja, esta pessoa que foi imperador, tá, gente? Existiu realmente, é redundante eu falar isso, mas eu tenho que fazer isso. Ele realmente existiu, isso é história, tá bom? Eu não sei se tem algum professor de história aqui acompanhando a gente, mas existem registros disso, tanto dele quanto de todos os imperadores romanos, bem como de outras nações, tá? Muito material, muita informação, e é muito importante, foi muito importante Lucas ter citado Cláudio, porque, veja bem, sendo Cláudio uma pessoa que, obviamente, do Império Romano, e que, obviamente, existiu, é muito importante estar presente sendo citado na carta de Lucas, porque dessa forma tem pessoas que duvidam a respeito da existência dessas pessoas que são citadas aqui, além do próprio Cláudio, entendeu?
dentre eles Shaul, os próprios discípulos de Yeshua, o próprio Yeshua, nosso mestre, nosso Mashiach também, tem gente que duvida a respeito da existência dele. E ele é citado aqui várias vezes na carta de Lucas, na mesma carta em que é citado inclusive Cláudius, o imperador Cláudius, entendeu? Então, eu acho bom realmente ter sido citado, porque não tem como você colocar um personagem fictício ao lado de um personagem real, entende? Portanto, querem às vezes polemizar os relatos das cartas, que não existiu, que foi uma outra pessoa, que foi isso, que foi aquilo. Gente, todas essas pessoas que são citadas por Lucas existiram. São pessoas que estiveram presentes ali, marcaram história, século I, tá? E foram governadas debaixo da autoridade de Cláudio nessa época aqui, né? Quem sucedeu, inclusive, só a título aqui de conhecimento, né? Quem sucedeu Cláudio foi nada mais, nada menos que o terrível Nero, que vai ser citado mais adiante na carta de Lucas, tá? Nero é quem vai sucedê-lo. Verso 29. Vaitnadvu hatalmidim, e voluntariaram-se os discípulos lishloar ish para enviar homem a homem deles, mehem, kasher tasig yad lazor lachim haishvim birudá, conforme a necessidade de suas mãos, para ajudar os irmãos que habitavam em Yehuda, tá? Ou Yehudá. Então veja só, já há uma mobilização de voluntários, né, dentre o povo de Israel para ajudar os irmãos que viviam no território de Yehuda. Isso é muito bom, muito importante. Portanto, você percebe aqui a Tzedaká sendo praticada nesses dias do século I. Olha aí que incrível, né? A carta traz muitos detalhes e a gente vai aprendendo como se comportavam nossos irmãos em Teshuvá naquela época, né? Olha que incrível, já a solidariedade, né, de uns para com os outros. Maravilha. Verso 30. Vayasuchem vaishlechu, e fizeram assim, e enviaram Nidbat voluntariamente, e Adam de suas mãos, El Hazeknim para os anciãos, de suas mãos para os anciãos, Al-Yad Barnaba, pelas mãos de Barnaba, Veshaul e Shaul. Então, essa ajuda enviada pelos irmãos para o território de Yehuda foi passada para as mãos de Barnaba e Shaul e encaminhada para os irmãos de Yehuda, né? Então é assim, essa ajuda mútua, né, realmente entre os irmãos. Inclusive é muito comum a gente ver, né, as pessoas, graças ao Eterno, ajudarem umas às outras com aquilo que podem para ajudar a necessidade do irmão que está passando dificuldades ali na sua cidade, certo? Então, o povo que caminha em Teshuvá é um povo realmente que ama seus irmãos e sempre que possível ajuda seus irmãos que estão necessitando, né, que estão passando fome, grande dificuldade, tá certo? Então, eu não vou me estender mais. O verso 30 é o último verso do capítulo 11 da carta de Lucas, que é Atos, e dessa forma a gente conclui por aqui
o capítulo 11, graças ao Eterno. Né? Então deixo com você o meu Todarabá por esse maravilhoso capítulo 11 que estudamos até aqui. Vimos tantas coisas que aconteceram aqui na narrativa ao longo dos textos que estudamos aqui do capítulo 11, tá bom? E que possamos sempre guardar aquilo que aprendemos nessa maravilhosa carta a partir do que estudamos até aqui, tá bom? Lembre-se, sempre levando em consideração, principalmente a Torá, os escritos nazarenos, em relação àquilo que dizem no seu próprio contexto, tá bom? Tudo que vai ser escrito no Tanar, bem como nos escritos nazarenos, lembre-se, procede da Torá, tá bom? Também no capítulo 11, só recapitulando aqui, que nós estudamos a respeito da visão dada ao Eterno a Shimon Kefa, tá bom? Quem não viu, em estudos anteriores a esse, do capítulo 11, deve ser no segundo, na terceira parte, tá bom? Em que está esse grande estudo em que nós desenvolvemos ali, tá bom? O que aconteceu realmente, tá? Shimon Kefa, de forma realmente muito sábia e assertiva, se negou a matar aqueles animais que foram apresentados diante dele e se alimentar deles, mesmo que naquela visão, né? Não era algo real, mas uma visão dada a ele. Então, nem mesmo em uma visão ele cogitou em tomar uma atitude que transgredisse a Torá. Mas depois o Eterno deu a compreender a Shimon Kefa que não se tratava de alimentação, né? O Eterno não tinha liberado lá para comer tudo o que quisesse. Não, na verdade, aquela visão se referia ao fato de que o Eterno, ele recebe todo ser humano, independente da sua nacionalidade, da sua naturalidade, aonde quer que ele tenha nascido, em qualquer parte do planeta Terra, ele recebe esse ser humano, detalhe, ser humano esse que decide caminhar conforme as instruções do Eterno. E não simplesmente querer dizer, eu quero servir ao Eterno, mas eu quero servir do meu jeito. Isso não existe em Teshuvá, tá? Não. Quem realmente quer seguir as instruções do Eterno, segue conforme as orientações dele, conforme a sua Torá, tá bom? Tudo isso nós abordamos aqui no capítulo 11, em estudos anteriores a esse, tá bom? Então o estudo de hoje é um pouco mais curtinho, não fique triste, tá bom? E na próxima quarta-feira, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estaremos iniciando o estudo do capítulo 12 de Atos. Tá? Para quem está chegando agora, talvez não sabe, em relação ao PDF dos nossos estudos, eu só vou liberar o PDF dos nossos estudos quando terminarmos o estudo do último capítulo, que é o 28º, tá bom? Da Carta de Atos. Aí eu vou condensar todos os nossos estudos em um único PDF, que vai ter ali a carta toda, e aí você vai poder desfrutar dos slides que eu tenho apresentado aqui nos nossos estudos, tá bom? Ok, espero que eu tenha sido claro nas minhas palavras, tá bom? E que você tenha compreendido aquilo que nós nos propusemos a compartilhar com você no dia de hoje, tá bom? Não perca amanhã o estudo do nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, com o programa Um Pedacinho da Torá. Ele que está trazendo grandes lições a partir do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. De cada letra da Torá, ele está trazendo aí uma lição para a gente a cada quinta-feira, tá bom, gente? Às 19h30, horário de Brasília. Tá certo? Quem é daqui de Manaus, fique atento. Pra gente é 18h30, é sempre uma hora a menos, tá? Em relação ao horário de Brasília. Um grande abraço ao nosso querido Moré Renato de Prísio. Shalom, meu querido irmão. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Bem como todos os nossos professores aqui do canal e que estão
aí preparando, né, seus estudos ao longo da semana, realmente preparando todo o material, tá certo? Ok, meus irmãos, bem, me despeço de vocês essa noite. Vamos cantar? Cantar um pouquinho? Que tal nós cantarmos o Terlim 92, do verso 13 ao 16, né? Que diz no seu início: Tzadik katamaifra que eres balvanoisge. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Que bom, né? Cante conosco. É bom, gente, cantar Terlim. Você aprende e exercita o hebraico, tá bom? Através da música, das melodias, dos Terlim. E a gente vai aprimorando o nosso estudo do hebraico, tá certo? Conforme o nosso tempo favorecer, né, o meu tempo, e também daqui a pouco tá melhor da garganta, estaremos gravando aí mais Terlim para a gente cantar, tá bom? Para ter aí para que o nosso repertório seja mais dinâmico possível, tá bom? Ok. Também, né? Pode ser que daqui a pouco mais um dos professores aqui também grave, né? Canções. Eu tô esperando, né? Eu tô gravando aqui, mas eu tô esperando mais um Moré, ou quem sabe a Morar, né? Moraquésia, pode gravar também, fique à vontade, Moraquésia, tá certo? Os irmãos que fiquem à vontade para cantar juntamente conosco, Terlim, tá? Para cantarmos todos juntos aí ao término dos estudos, tá bom? Então cante conosco, vamos cantar juntos Terlim 92, verso 13 e 16. Melodia de Yosef Cardone, tá bom? Então desejo a você Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Lehektraot, até logo. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Shtulin beveit Hashem beratzot Elokeni yafrichu od yelovu beseivah sheni meradariu leagid ki Hashem Hashem zuli velo avlataboy tai na 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 Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Shtulin beveit Hashem beratzot Elokeni yafrichu od yelovu beseivah sheni meradariu leagid ki Hashem Hashem zuli velo avlataboy tai na 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 ta na 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 Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Tzadik atama ifra ke'erez balvano isger. Shtulin beveit Hashem beratzot Elokeni yafrichu od yelovu beseivah sheni meradariu
tenho להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת בוי תאי נה נה נאי נה נאי 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 נה נאי נה 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 נאי נה נאי נה 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 נאי נאי na 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 צדיק אתה מה יפרע כאגז בלבנו יסגר